Só receber, tá? Eu vou assinar depois. Sim, entregar um contrato, é só receber. Não vou assinar agora não. Fecha a porta, João. Pessoal, só um minutinho, tá? Tô guardando os demais chegarem aqui. Lara, Yara, boa tarde. Boa tarde. Vou colocar aqui o nosso slide. Bom, vou passar para vocês hoje. Vou pedir para vocês, né, se possível, abrirem a câmera de vocês, deixar só o áudio desligado, para que a gente possa interagir, né? Somos só nós três por enquanto, mesmo que entre outros, acredito que permanecemos num grupo pequeno. É possível? Lara e Yara. Obrigada. Melhor assim, vendo vocês. Vou fazer aqui uma breve introdução do que eu vou tratar aqui hoje. Eu passei, né, nos outros encontros um histórico, né, sobre como que era, né, a infância, né, dentro de um contexto histórico. Peguei bem lá atrás, né, Idade Média, onde não tínhamos, na verdade, um conceito de infância, né? Depois trouxe para vocês o início da psicanálise, né? Como que a psicanálise traz, né, a perspectiva da criança dentro do desenvolvimento psicossexual, como que isso foi um impacto, né, dentro da cultura do momento, quanto que a psicanálise deixou uma forte contribuição, porque ela entra num cenário onde a criança, de um lado, era vista, né, como um ser ingênuo, desprovido dessa sexualidade, mas com muitos resquícios ainda daquilo que tínhamos, né, lá num passado, né, naquele momento, ainda tão presente. E aí a gente precisa, né, foi o que eu coloquei de forma muito incisiva para vocês, de que quando Freud fala de uma sexualidade, ele não está dizendo de ato sexual, né? Não é isso, de forma nenhuma. Ele não está trazendo qualquer apelo dos órgãos genitais na infância. O que, costa aí para mim, o que por alguns há essa má interpretação. O que Freud está localizando é um amadurecimento, né? Ele está dizendo o seguinte: assim como o corpo
ele vai se desenvolvendo, né, desde o nascimento, para chegar na capacidade reprodutiva, né, do ponto de vista biológico, é isso, né? O nosso corpo ele se desenvolve até o ponto de se tornar apto à reprodução. Ele diz, do ponto de vista psíquico, também há um amadurecimento, né, sexual. Não baixa uma sexualidade no sujeito da noite para o dia quando ele chega na vida adulta, não é isso. Essa sexualidade ela é progressiva, ela vem dentro de etapas e ela se organiza dentro de algo que é observável, né? E aí é onde ele coloca as zonas erógenas, né? Para explicar o que está acontecendo ali nesse sentido de um desenvolvimento da sexualidade do ponto de vista psíquico, sempre articulado ao biológico. Né? Freud tem isso muito forte, ele vai dizer o destino do homem é a anatomia. Né? Ele vai dizer, nós não temos como escapar do nosso corpo, nós temos que dar conta disso aqui. Como cada um vai fazer isso, é uma construção social, subjetiva, né? Mas nós não podemos negar esse corpo, e alguns psicanalistas contemporâneos vão dizer assim, né? Esse corpo que é a nossa primeira e última prisão. Muito bem. Hoje, o que eu vou trazer para vocês? Hoje nós vamos fazer um apanhado que o próprio Freud fez. Esse apanhado, ele trouxe das condições de análise. Ele vai dizer o que é uma análise. O que é importante observarmos do ponto de vista de uma análise? E observem que aqui ele não está falando da criança, tá? Ele está falando da análise do adulto, tá? Então, por que eu, Jaqueline, vou trazer para vocês numa aula, né, que nós propomos falar da psicoterapia infantil, por que nós vamos falar de condição de análise do adulto? Primeiro, pelo seguinte, nós não temos como entender, né, a psicanálise infantil sem compreender a de adulto. Por quê? A psicanálise infantil ela vai fazer as releituras dessas condições de análise aqui do adulto de forma a se adaptar para o atendimento infantil, ok? Porque não funciona da mesma forma. Mas para a gente falar dessa adaptação, primeiro nós temos de dizer do que é essa condição de análise no adulto, para depois a gente fazer essa leitura. Então, a minha proposta hoje é que nesse primeiro tempo a gente faça essa leitura das condições de análise que Freud, né, propôs para nós. Eu acho que são 5 ou 6 pontos, eu já não me lembro que tem um tempo que eu preparei essa aula, e depois a gente vai revendo cada um a partir da infância, tá bom? Então vamos começar. O texto chama Sobre o Início do Tratamento, esse é o nome do texto, e aí eu recortei um pedaço aqui que eu vou ler com vocês. Todo aquele que espere aprender o nobre jogo do xadrez nos livros, ou seja, vai aprender xadrez na teoria, cedo descobrirá que somente as aberturas e os finais dos jogos, ou seja, a prática, admitem uma apresentação sistemática, exaustiva, e que a infinitude, variedade de jogadas que se desenvolve após a abertura desafia qualquer descrição desse tipo. Ou seja, você pode ler nos livros o quanto você quiser sobre xadrez, ok? Você vai ter até uma noção, né, do xadrez. Mas você só vai aprender xadrez quando você estiver jogando. Xadrez não se aprende de forma teórica, se aprende de forma prática. Por quê? Eu acho essa metáfora maravilhosa, riquíssima. Porque o xadrez, ele é um jogo que você pode conhecer as regras, mas você não tem como prever as jogadas. As possibilidades de jogada, elas são completamente impossíveis de serem determinadas. Então, você vai aprender na prática, você vai pegar aquela maldade, entre aspas, o jeito do jogo, né? Só praticando. Os livros não vão te mostrar isso. Vamos prosseguir, que vocês vão entender por que isso é importante. Essa lacuna da instrução só pode ser preenchida por um estudo diligente dos jogos travados pelos mestres. Né? Então, ou seja, os mestres estão jogando, tem uma coisa prática, e nós só podemos preencher essa lacuna observando os jogos desses mestres. Okay?
As regras que podem ser estabelecidas para exercício do tratamento psicanalítico acham-se sujeitas a limitações semelhantes. Ou seja, aqui tem várias coisas para a gente colocar. Primeiro, psicanálise é necessário estudar para você conhecer as regras do jogo, vamos colocar assim, mas é algo que você só de fato conhece quando você vai para a prática. Tá? Eu posso te explicar, te destrinchar aqui, você está ouvindo alguém que já experimenta. Isso é bom, isso é ótimo, isso já te aproxima. Mas isso não te confere ainda um lugar, né? Esse lugar vai ser conferido quando você se autorizar a atender você, né, quem escolher a psicanálise. E aí você vai lembrar dessas teorias, você falar, isso é aquilo, mas você vai ver que tem um outro sabor, você vai ver que tem uma outra dimensão que você está experimentando na pele. Vamos fazer uma comparação aqui? Sabe a gente quando é pré-adolescente, que todo mundo que já beijou na boca está falando do beijo? Aí você está sonhando lá com beijo, mas nada se compara quando de fato chega a sua vez. Ou porque foi maravilhoso ou porque foi um terror. Né? Não é isso que eu estou colocando aqui em mérito, né? Mas nada se compara àquela sensação daquela primeira experiência. Né? Então é isso que Freud, de alguma forma, está dizendo. Psicanálise é prática, tá? Psicanálise é vivência. Neste contexto, há o esforço em sistematizar princípios, como ele colocou, né? Observando os mestres que já estão na ativa, organizando algumas regras para o início do tratamento psicanalítico, partindo como base do tratamento do adulto, posteriormente em outro texto, elencando as diferenças em relação às crianças. Então, Freud vai fazer uma sistematização daquilo que já era da prática dele, para ele compartilhar com aqueles que ainda estavam chegando, né, nos estudos, ainda não tinham iniciado a prática, assim como vocês que estão me ouvindo. Primeiro ponto que Freud vai trabalhar, notem que eu trouxe aqui uma imagem de um divã vazio, não é à toa, porque nós temos na psicanálise um fundamento, primeiro, que chama entrevista preliminar, ou no plural, entrevistas preliminares. Tá? Prefiro no plural, vocês vão entender por quê. Quando nós, psicanalistas, atendemos um paciente, nós não colocamos o paciente no divã, tá? Isso não existe. Ninguém chega num consultório com o primeiro atendimento e vai sentar no divã, tá? Por quê? Porque o divã, ele é um passo. O divã é quando você, psicanalista, aceita o paciente em análise, ok? Para isso, você precisa se cercar de certos cuidados. Eu vou comentar aqui sobre esses cuidados. E aí, depois que você se certificou desses cuidados, você vai decidir se esse paciente ele fica, ele vai para o divã ou ele não vai para o divã. Ou seja, se ele entra em análise ou se ele não entra em análise. Isso é uma escolha do analista. Aqui a gente tem algumas questões interessantes para passar para vocês. O que é um impedidor da gente receber alguém em análise? Primeiro, diagnóstico. Né? O que a gente na psicanálise chama de diagnóstico diferencial. Você vai excluindo aquilo que o paciente não é. Né? Primeiro a gente vai para a exclusão, até a gente chegar naquilo que o paciente é, a nível de estrutura. É uma psicose, é uma neurose, é uma perversão. Se for uma psicose, o paciente não vai para o divã. Né? O paciente psicótico não é analisado. O paciente psicótico ele permanece na terapia. Por quê? Porque o paciente psicótico ele precisa dessa sustentação do olhar, ele precisa dessa sustentação da presença, né, ali visual com o terapeuta, a palavra do terapeuta, inclusive sem grandes intervenções. Né? Isso aí é algo que vocês já devem ter me ouvido falar, e aqui vou repetir.
né? O psicótico, a gente faz um trabalho chamado de secretariado. Essa é a intervenção que o psicanalista faz com o psicótico, que é de um certo acompanhamento, onde nós vamos fazer certas, não vou falar intervenções, nós vamos fazer certas intervenções, né? Não posso fazer grandes interpretações. Que intervenções são essas? Bordeios, né? De ajudar com que esse sujeito delimite quem ele é, né? Que esse sujeito compreenda uma noção do eu, mundo interno e do mundo externo. Porque o psicótico é alguém sempre muito vulnerável, alguém sempre que está ali perto de desabar, né? Então ele precisa desse contingenciamento, vamos dizer assim. Ele não aguenta pressão, né? Se nós fizermos isso com o psicótico, nós vamos cometer um erro terrível, né? Por quê? Ele pode não apenas não melhorar, como ele pode piorar, né? Se houver um erro de diagnóstico e de condução. Então, o paciente, para ele ir para o divã, eu tenho que estar certo de que eu estou atendendo um caso de neurose, porque aí sim, né, se trata-se de uma neurose, esse sujeito precisa de grandes intervenções, esse sujeito precisa de colocações que, através da angústia, ponha ele para funcionar, né? E a partir disso, esse seria um pré-requisito importante para o divã. E aí eu vou avaliar a transferência, né? Eu vou avaliar se esse sujeito já está no momento de suportar, está longe da minha presença, né? Vamos colocar assim, é como se a gente tirasse a bússola da mão dele e colocasse em alto mar, né? É sempre muito angustiante ir para o divã, mas sempre muito enriquecedor. Muito bem. Freud, lá atrás, quando ele vai trazer o divã, não foi com essa complexidade toda que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso depois foi se incorporando, né, com os outros teóricos, inclusive Lacan. Freud, a respeito do divã, a gente ainda vai passar pela parte do divã, eu comento para vocês qual que foi a grande questão dele. O fato é que eu quero trazer para vocês agora é a importância dessa entrevista preliminar. É nela que nós vamos montar esse diagnóstico. E isso, dada a complexidade que é dentro da psicanálise, né, eu não posso errar nisso. Nós precisamos de tempo, né? Nós não podemos ter pressa. Então, eu posso dizer para alguém quanto tempo que eu demoro para dizer se ele vai para o divã, se ele não vai para o divã? Nunca. Né? Eu jamais posso dizer isso para o paciente, eu não sei. Né? Por isso que lemos ali no slide anterior que as jogadas são infinitas. Cada sujeito vai propor uma jogada diferente, né? Uma interlocução diferente. Nós não sabemos prever isso. Deixa eu ler aqui para vocês. A primeira recomendação é de que o analista realize uma sondagem, a fim de conhecer o caso e decidir se ele é apropriado para a psicanálise. É nesse momento em que uma hipótese diagnóstica se configura. Ainda uma hipótese, hein? Freud chama atenção para os riscos e a responsabilidade do analista nessa tarefa, ressaltando a dificuldade que existe no estabelecimento do diagnóstico diferencial. O que se trata essa estrutura? Tendo considerado esse momento inicial já como o próprio começo do tratamento. A gente já está tratando esse sujeito, tá? Requerendo, portanto, o mesmo modo de condução. Outra coisa importante que eu queria colocar aqui para vocês é a questão que eu acho muito importante da gente entender um aspecto da psicanálise. A psicanálise não é própria da psicologia. Não é só psicólogo que pode ser psicanalista. Tá? Por quê? Né? Porque é exatamente por causa disso aqui que eu expliquei para vocês. Porque a psicanálise ela é muito mais prática do que teórica. Tá? Ela se constrói fazendo. Então, qual é a premissa para alguém ser um psicanalista? Ter uma formação superior. Aí, cada instituição, né, que faz a formação em psicanálise, elas colocam uma condição. Tem umas que abrem para qualquer profissão, tem uns que restringem psicólogo, médico e filósofo, coisas assim. Aí depende de instituição para instituição. Outro quesito, estar em análise, isso é fundamental. Você não pode ser um psicanalista se você não estiver em análise, pelo menos 5 anos.
você estar estudando, que é a formação, né, que a gente chama, e você ter um supervisor. Então, preste atenção nisso. Ser psicanalista da forma correta não é uma coisa fácil, tá? É um percurso. Você já tem que ter passado por um curso superior, você tem que estar 5 anos em análise, 5 anos em formação e ter um supervisor. Você está cercado dos cuidados, né, técnicos com a profissão. O que a gente vê por aí é que muitas pessoas se autodenominam psicanalistas sem essa trajetória, tá? E aí, infelizmente, a gente não tem um órgão regulador da psicanálise para tomar conta disso. E aí acaba, muitas das vezes, a gente tendo pessoas mal preparadas, mal intencionadas, tá? Mas se seguir a rigor, a forma como é, você tá ali, né, cercado dos cuidados. Outro ponto que eu quero trazer para vocês. Eu, particularmente, tá? É uma opinião minha, Jaqueline. Eu acho que nós, psicólogos, quando escolhemos a psicanálise, eu acho que a gente tem um ganho a mais, tá? Porque um psicanalista que não é psicólogo, ele tem algumas restrições. Ele não pode fazer um psicodiagnóstico, né? Ele não pode fazer laudo, ele não pode fazer certas ferramentas que são da psicologia, né? Então, quando nós, psicólogos, optamos pela psicanálise, nós temos uma amplitude dessa atuação. Eu acho que eu não me vejo psicanalista sem ser psicóloga, né? Eu acho que é aqui que eu quero chegar para vocês, tá? Outro ponto que eu queria trazer aqui também, deixa eu lembrar aqui. Tá, que eu acho, né? Vocês estão em formação, eu acho importante vocês saberem disso. Jaqueline, eu não tenho 5 anos de análise ainda, formei, então eu não posso atuar na psicanálise. Você pode. Você não pode se apresentar como analista, né? Você é um psicólogo que trabalha com ênfase em psicanálise, né? A sua corrente teórica que te dá ali o seu rumo, o seu norteio é a psicanálise, mas você não pode se dizer psicanalista, né? Você é um psicólogo com atuação psicanalítica, tá? Psicanalista você vai ser depois que você tiver essa trajetória que eu nomeei aqui, tá bom? Vamos lá. O tempo, né? Isso também é outra questão, assim, muito importante dentro da psicanálise, porque isso aqui também tem muito mal entendido, né? Vamos lá. Na psicanálise, nós não trabalhamos com uma delimitação prévia do tempo de atendimento, tá? Tantas sessões, né? Tem algumas correntes teóricas que trabalham, porque faz sentido dentro da proposta de trabalho deles, né? Nenhuma crítica aqui. É só uma questão mesmo de o que é que você está propondo. Por que a psicanálise não pode fazer essa consideração de tempo de forma prévia? Porque nós não sabemos, né? Fazer psicanálise é se mergulhar no inesperado do sujeito, né? O que é que esse sujeito vai trazer? Eu não sei. Como é que eu vou dizer para ele com quantas sessões que ele vai ficar bem? Não sei. Até porque pode chegar num determinado tempo que ele já deu conta daquilo que ele veio buscar, mas ele não quer parar, ele quer buscar outras coisas, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há 8, 5, 6 anos, né? A psicanálise, ela tem essa característica de ser uma clínica longa. Você segura o paciente? De jeito nenhum, quer ir, vai com Deus. Não é uma questão de segurar o paciente, é uma questão do paciente querer permanecer, né? Mas isso não seria uma certa dependência? Não. Do ponto de vista de um trabalho bem feito, não. Porque esse paciente ele não está ali cuidando das mesmas coisas, né? Ele cuidou de algo, agora ele está cuidando de uma outra coisa, e ele está cuidando de uma outra coisa, porque a vida é movimento. Os problemas de ontem já foram. O que tem agora? Né? A vida tem etapas. Pacientes aí que eu acompanho há 8 anos, eu já acompanhei com eles casamento, chegada de filho, divórcio, perda de emprego. Né? A vida é um movimento, né? Esse tempo é do sujeito, né? Quando as pessoas me questionam isso, eu sempre falo, olha, eu não tenho como te prever isso, mas esse tempo é seu. Quando você achar que você conseguiu o que você queria, você vai acenar e você vai finalizar, né?
Então, essa questão da alta, né? Dar alta ao paciente. Olha, por mim, né? Eu dizer para o paciente, tchau, vai embora. Foram raríssimas vezes. Se eu fiz isso umas 3 vezes na minha profissão, foi muito, tá? E fiz por questões assim, que eu achei que a pessoa não estava rendendo mais, porque eu achei que elas estavam com dificuldade de romper e que já tinha, né, dado o que tinha que dar, e eu dei um tchau. Uma depois acabou voltando, depois de um tempo, e voltou a produzir, e outros 2 realmente foram porque não tinham demanda de continuar o atendimento, ok? Deixa eu ler aqui com vocês. É recomendado prevenir os pacientes que se trata de um trabalho longo, porque ainda que o desejo de abreviar o tratamento analítico seja justificável, opõe-se a esse desejo um fator muito importante, a saber, a lentidão com que se realizam as mudanças profundas na mente. Acho que esse aqui é o grande ponto. Em última instância, fora de dúvida, a atemporalidade de nossos processos inconscientes. O inconsciente não para de manifestar nunca, né? Ele é uma cebola, a gente tira a primeira casca, vem a segunda, vem a outra, e uma vida é pouco para a gente dar conta dele. E acho que aqui, né, o que Freud coloca de forma muito assertiva, as coisas profundas da mente, né, elas não podem ser tratadas da noite para o dia. Elas requerem paciência. E olha, que paciência, tá? Eu, às vezes, vejo isso em conversa com colegas que não têm uma clínica de longa duração, onde os pacientes ficam pouco tempo e vai embora. 3 meses, 4 meses. E, às vezes, a gente conversa sobre isso, um diálogo bem aberto. E aí, esses colegas colocam para mim não, eu não aguento, eu não suporto ficar com o paciente mais tempo que isso não. E realmente é algo do suportar, né? Imagina você ouvir uma pessoa semanalmente durante 8 anos, né? É do nível do suportar, é algo realmente do desejo de estar ali, né? E de trabalhar com esse sujeito, né? Aí eu acho que cada um tem que também pensar o que é que faz sentido para você, né? Se você se vê atendendo as pessoas durante um breve tempo e elas indo embora, então não venha para a psicanálise, porque você não vai ter resultado algum com o seu trabalho. Agora, se você entende essa perspectiva sobre uma coisa mais lenta, mais profunda, e que você gosta disso, que isso te atrai, então a psicanálise é um bom endereçamento do seu trabalho, ok? Espera só um pouquinho, gente. Terceiro, tudo na psicanálise é muito polêmico, né? Agora vamos falar do dinheiro, que também não é uma coisa simples, né? Dinheiro na psicanálise tem uma implicação enorme. Só isso aqui daria uma aula. Vamos lá. Um meio de autopreservação e obtenção de poder. É assim que Freud coloca a presença do dinheiro, envolvendo certamente poderosos fatores sexuais. Vou dar um exemplo aqui. Se os pacientes tendem a lidar com o dinheiro com a mesma ambiguidade com que lidam com questões propriamente sexuais, cabe ao analista o dever da coerência, respondendo sempre de modo honesto e franco. É muito comum, né? Isso está muito atrelado, as questões sexuais, elas aparecem no dinheiro, né? Quando as pessoas chegam assim para nós, eu sou compulsivo, eu gasto demais, né? Eu não sei não gastar. Isso é uma questão da sexualidade desse sujeito, né? Quando a gente para ouvir o discurso, a gente vai montando esse quebra-cabeça. Esse componente do gastar demais, ele não aparece só no dinheiro, né? Ele é um componente de vida, né, desse sujeito. Isso aparece em vários contextos, só que às vezes para ele fica mais visível no dinheiro, né? E por isso que ele traz essa queixa. Cabe ao psicólogo ou psicanalista olhar isso de uma forma mais ampla. Eu tive uma experiência com isso muito interessante, que me marcou muito. Sempre que eu falo de dinheiro, eu lembro dessa experiência. E como eu era ainda iniciante, eu não tive uma condução acertada desse caso. Uma paciente me mandou mensagem pedindo para fazer o agendamento, e na mensagem ela já fez questão de me dizer que o problema dela era com dinheiro. Embora ela
tivesse e ainda tem uma boa condição financeira, ela sempre ficava devedora. Ela tinha dívidas e dívidas. Ela tinha a necessidade de dever às pessoas. Isso a incomodava muito, mas ela não conseguia fazer diferente. E ela me disse, eu preciso agendar porque eu preciso resolver isso na minha vida. Então, ela me anunciou que ela precisava ficar devendo, né? Enfim, ela veio para a sessão, fiz o atendimento com ela, no final, vou fazer o pagamento. Claro, não deu outra, né? O que aconteceu? Ela virou para mim e falou, esqueci de trazer seu dinheiro. Posso trazer depois? Né? Naquele momento eu entendi, não vai haver depois. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu nunca mais vi esse dinheiro e nem vi essa pessoa. Né? Como que eu faria hoje se um paciente me ligasse e já me anunciasse que ele tem uma questão financeira? Eu pediria que ele fizesse o pagamento por depósito e só depois de feito o pagamento que eu atenderia. Se você ouvir isso de uma forma sem entendimento, você vai falar assim, para que isso? Né? Exigir do paciente que ele pague antes do atendimento, realmente isso de forma solta não faz sentido nenhum. Mas isso faz sentido dentro dessa compreensão, que o dinheiro, na verdade, ou a ausência dele, né, faz representar o sintoma da minha paciente. Né? Ela não consegue se vincular, minha quase paciente, ela nem se tornou minha paciente. Né? Talvez se eu tivesse tido, se eu tivesse tido essa atitude, talvez ela tivesse permanecido. Tá? Porque eu teria tirado ela daquele gozo de ficar devedora. Eu teria rompido o ciclo. Ou talvez ela nem viesse. Tá? Não sei. Mas era uma aposta de alguma possibilidade de tratamento. Né? Então, por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Para vocês entenderem que o dinheiro na clínica psicanalítica é algo que a gente deve ter muita atenção, porque o sintoma do paciente vai chegar. Se o paciente estiver resistindo ao tratamento, ele vai deixar de te pagar, ou ele vai querer pagar adiantado para manipular o atendimento, tem disso também, tá? Quero pagar, já aconteceu isso comigo, eu vou pagar 6 meses adiantado. E se o terapeuta não entende esse movimento, 6 meses de terapia, ainda mais para quem está começando profissão, vou pagar o meu aluguel, coisa maravilhosa, né? Mas não é isso. Por isso a importância da ética. Né? Não vai pagar 6 meses adiantado, porque isso aqui não é uma academia de ginástica, isso aqui não é escola, né? Isso aqui é terapia. Né? Você tem que bancar com o seu desejo. Você não tem que vir porque você já pagou, você tem que pagar porque você trabalhou. É diferente. Né? Eu não recebo antes do atendimento, eu recebo depois. Primeiro você vai trabalhar aqui, massa barro, depois você paga pelo barro que a gente amassou. Né? Tem um simbólico em torno disso. O analista no lugar do filantropo desinteressado, o psicólogo não está nem aí para o dinheiro, pode ter uma consequência a associação ao sentimento de estar sendo explorado e desconsiderado. Então, o analista não se implica com dinheiro, não sabe cobrar pelo seu trabalho, ou trabalha de graça, depois ele vai sentir a repercussão disso. Qual que é a repercussão? O sentimento de estar sendo explorado. Recomenda fortemente que os analistas não aceitem conduzir um tratamento gratuitamente, porque isso aumenta enormemente algumas resistências do neurótico, pois a ausência do efeito regulador oferecido pelo pagamento dos honorários ao médico torna-se ela própria muito penosamente sentida. Então, o trabalhar de graça não é bom nem para quem trabalha, que a gente tem que ter retorno do trabalho da gente para a gente se investir dele, e não é bom para quem é atendido de graça. Agora eu quero fazer um parênteses aqui para a gente finalizar essa parte do dinheiro. Há exceções, né? E cada caso é um caso. Né? A gente não pode generalizar. Essa, na verdade, é a grande característica da psicanálise, né? Não generalizar nada. Há situações em que você pode fazer combinados com o sujeito. Vou dar um exemplo aqui para vocês que não é meu,
é um exemplo da minha supervisora, que ela já me contou. Ela atendia, ela tinha um senhor que fazia entrega para ela de produtos agrícolas, esses feirantes, né? Que entrega em casa, né? Como é que chama, gente? Esses alimentos livres de agrotóxico, eu esqueci. Mas essas coisas assim, alimentos mais naturais, né? E ele ia na casa e entregava. E aí ele se queixou com ela, que estava numa depressão, que não estava muito bem, uma pessoa muito simples, sem realmente uma condição financeira. E ela quis atender esse senhor e ela propôs para ele, né, que procurasse ela, e ele falou que não tinha condição financeira. E ela falou, olha, vamos fazer o seguinte então, eu vou lhe atender, vou te dar o meu serviço, e o senhor vai me pagar com o seu serviço, que é os produtos de hortifruti. E fizeram ali um combinado do valor que dava a sessão em produtos agrícolas, ele teria que trazer uma quantidade maior, e fizeram o combinado. Ele pagou o tratamento dele com chuchu, alface e tomate, né? E ela conta isso, foi uma experiência muito grande para mim, embora não tenha sido uma experiência minha, que aquele combinado que eles fizeram teve um valor simbólico para ele realmente de pagamento, porque aqueles produtos eram o trabalho dele. E ela falou assim que os produtos nunca chegavam tão bonitos como daquele momento em diante. Ela sentia que ele colhia os melhores. Olha o que é, né? O investimento libidinal, né? Ele realmente estava pagando, né? E foi possível, assim, sustentar um tratamento muito bem sucedido, segundo a minha supervisora. Então, acho que há as exceções. Mas observem que, nesse caso, não houve a exclusão do pagamento. Houve uma adaptação, né? Eu acho que isso que é importante a gente colocar, né? Para esse sujeito tinha trabalho envolvido ali, tinha investimento, ok? Bom, gente, eu vou encerrar porque faltam 3 minutos e eu acho que eu coloquei lá no grupo, deixa eu ver aqui, vou cumprir aquele horário que a gente colocou lá, a gente dá uma paradinha agora, deixa eu só retomar aqui. A gente volta daqui 10, dá menos de 10 minutinhos, né? 17h50 a gente retoma para a gente ver os outros 3 pontos que estão faltando, tá bom? Aguardo vocês. Um abraço.